A Agricultura BR traz em destaque, na abertura, informações a respeito de mercado de soja, que continua com alguns focos muito importantes, ainda mais nesta semana. Mas as conversas entre China e Estados Unidos, como que isso vem desenvolvendo, também o fator do desempenho das lavouras norte-americanas, que, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, vem muito bem. Então, vamos falar um pouco a respeito deste assunto. Aqui no Brasil tem as questões domésticas que podem afetar também financiamento, custo de investimentos. A gente vai conversando durante essa entrevista, que vai ocorrer agora com o Cristiano Palavro, da Pátria Agronegócios, que participa do Agricultura BR aqui no Canal do Boi. Cristiano, nós temos aí algumas variáveis, a questão geopolítica volta à tona. Aqui no Brasil e também no resto do mundo, a gente viu o dólar perder força, mas a gente tem aqui algumas questões domésticas que são complicadíssimas do ponto de vista da economia, do ponto de vista da política e que acabam trazendo situações adversas. Além disso, a lavoura americana vem desenvolvendo muito bem. Como é que você analisa este momento do mercado da soja? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente temos um mercado de soja vivendo um momento um pouco diferente quando se olham para as cotações em reais, por exemplo, que seguem um pouco depreciadas, de fato, com essa desvalorização do dólar que a gente viu nesses últimos dias. Atribuo grande parte dessas movimentações cambiais realmente à cena externa, né? O dólar não está perdendo força só frente ao nosso real, está perdendo força no globo, né? Lembro que o DXY, que é o índice dólar, né, que mede a força da moeda americana frente aos seus pares de países desenvolvidos, já teve uma queda de mais de 10% ao longo de 2025, e isso acaba atrapalhando também a formação do dólar aqui no Brasil. Além disso, Selic alta, né, é um dos grandes fatores que tem colocado aí a curva do câmbio um pouco mais calma. Por outro lado, Fabiano, se a gente olha a cotação da soja em dólar, a gente viu valorização ao longo dos últimos dias. Como você falou, a safra americana ainda é um ponto de peso para o mercado, é um ponto negativo para o mercado, porque a safra americana vem caminhando bem, o plantio realizado dentro de uma janela ideal. Riscos climáticos de curto prazo ainda não aparecem no radar, temos algumas preocupações para julho e agosto, mas muito cedo ainda para ter grandes conclusões. Então, Chicago tem caminhado de lado, enquanto os prêmios aqui no Brasil foram o grande fator positivo para a soja em dólar nessas últimas 2 semanas, principalmente. Os prêmios abriram a semana um pouco mais fracos do que eles negociaram na quinta e sexta-feira, mas nós tivemos aumentos importantes, e esses aumentos se baseiam principalmente na demanda, Fabiano. A demanda brasileira a demanda chinesa pela soja brasileira, ela está muito agressiva. O Brasil já passa de 70 milhões de compromissos de exportação, e é isso que é um ponto de salvaguarda ao produtor brasileiro nesse momento. Precisamos de um repique no câmbio para a gente ter preços mais interessantes para quem negocia em reais por saca. Cristiano, então a gente tem que falar um pouco de economia, que pela lógica, quando a gente olha para o mercado externo, a gente vê uma inclinação para a moeda norte-americana perder um pouco de força. Isso a gente viu acontecer com o indicador do dólar. No Brasil, até que acompanha essa tendência, mas nós temos aqui ainda todas as nossas questões domésticas em relação a gastos governamentais, não só do executivo, mas também do legislativo, do judiciário, todos gastam muito mesmo, né? Então a gente tem contas que não fecham, tem tentativas de aumentar a tributação, já que não cortam, vão aumentar tributos aí sobre alguns aspectos, inclusive que atingem o agronegócio, como letra de crédito do agro, o CRA, né, crédito de recebíveis também do agronegócio, então situações bastante complicadas. Mas todos esses cenários que eu disse mostram um país, do ponto de vista econômico, fragilizado, o que deve fazer com que dólar suba. Essa tendência hoje está no radar de vocês aí na Pátria? Sim, Fabiano, muito bem colocado e muito bem explanado. Se a gente olha a correlação da variação do câmbio no Brasil e lá fora, principalmente de 2020 para cá, com o advento da pandemia, essa correlação ficou muito baixa. O que eu quero dizer com isso? Que os fatores internos no Brasil, eles têm um peso maior na formação do câmbio do que propriamente as movimentações do exterior. E como você disse, ainda é muito grande a preocupação com a saúde fiscal do Brasil. Os gastos estão crescendo e este atual governo, quando fala de ajuste fiscal, só fala de aumento de imposto.
Parece que a palavra corte de gastos, a expressão corte de gastos, saiu da boca do governo. Tudo que eles propõem vem na linha de aumentar a arrecadação. O IOF teve uma grande movimentação contrária e o governo, como alternativa, trouxe aumentos de outros impostos. Então a gente já chega a mais de 30 impostos criados ou majorados desde o início do governo, algo que está sendo amplamente divulgado pela mídia. E todo esse cenário, somado a um outro ponto que eu acho muito crucial nisso, que é a baixa popularidade atual do governo, coloca um ponto de preocupação. Pois se a popularidade está em baixa e a gente começa a se aproximar de um cenário eleitoral já em 2026, muito provavelmente o governo vai tentar trazer novos benefícios, trazer novas formas de aumentar a sua popularidade. Isso normalmente fala de novos gastos, então isso pode prejudicar ainda mais a nossa saúde fiscal. Nós só temos um câmbio mais calmo aqui no Brasil porque nós estamos estrangulando a nossa economia via juros altos. Então, o Brasil ainda é um país que não passa confiança ao exterior, porém é um país que remunera bem quem coloca o capital aqui, com uma Selic que é quase 3 vezes superior à taxa básica de juros dos Estados Unidos, por exemplo. Então, esses fatores, sim, nos levam a crer que o dólar ainda pode permanecer mais lateralizado no curto prazo, mas que com muita dificuldade vai cair abaixo disso e abre espaço, sim, para novas altas daqui para frente. Muito bem, Cristiano. E olha, o Renato Fará, aqui, que é um amigo e que de vez em quando está acompanhando o programa, ele está pedindo para a gente falar a respeito dessa questão. Eu vou fazer um comentário, eu gostaria que você desse o seu entendimento, porque quando a gente fala que a nossa taxa de juros é muito alta, ela está muito alta para controlar uma inflação que está aí quase 1 ponto percentual acima do teto da meta. E aí ele é convidativo para capital especulativo no país. E quando o governo tenta atingir ou tributar mais o IOF, o Imposto sobre Operação Financeira, o LCA, o LCI, o CRA, CRI, ele atinge o que financia os empreendimentos, tanto na área imobiliária quanto na área de agronegócio. Esse cenário coloca ainda mais em risco um plano safra que já seria desafiador demais, Cristiano, por exemplo? Sem dúvida, Fabiano. A taxa de juros alta incorre que o governo vai ter que dispendiar mais capital para sua equalização e para trazer um juro minimamente viável ao produtor. As últimas posições do governo preocupam muito, pois a gente observa que a equalização dos juros, a redução dos juros, vai ficar muito concentrada no Pronaf, no Pronamp, e a agricultura empresarial, que apesar do nome empresarial não quer dizer que são só os grandes produtores, ela vai ficar realmente muito aquém da capacidade de equalização de juros. Então a gente vai ter uma taxa para esse plano safra provavelmente muito próxima do próprio valor da Selic. Então isso preocupa bastante. Essas linhas alternativas de crédito que são financiadas não pelo depósito compulsório, mas por LCAs e outras formas de captação, também ficam menos incentivadas, porque a gente deve ter um desânimo, um desincentivo de novas aplicações nessas linhas que vão ser tributadas agora. Então essa questão de crédito, ela é muito central para esse ano, porque em 2022, 2023 e até o início de 2024, Fabiano, a gente via o produtor saindo um pouco do crédito oficial e por uma situação de margens melhores, tinha uma gordura a mais para se queimar e teve mais uso de capital próprio. Mas com a queda nos preços das commodities e a manutenção de custos altos, grande parte desses produtores já não conseguem ter o mesmo nível de financiamento próprio. Então, esses produtores estão voltando para o crédito e estão se deparando com uma realidade muito cruel em termos de taxas, o que faz ter que buscar taxas em dólar, tomar risco, buscar taxas privadas que são ainda mais altas através de mecanismos de troca. Então, essa questão do juro, ela é central e deve colocar o Brasil no seu menor crescimento de área plantada de verão dos últimos anos, algo que para o mercado é bastante relevante, mas que mostra realmente a situação de descompasso que temos hoje nas contas públicas do governo. Um descompasso de contas que nos coloca com uma taxa de juros extremamente alta e uma taxa tributária cada vez mais alta. Realmente a falta de controle do governo está prejudicando muito o empresariado e o cidadão brasileiro.